Prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico. Estamos analisando Romanos capítulo 8, versículo por versículo, procurando comparar as maravilhas contidas nesse capítulo com outros trechos da Bíblia, outros trechos da revelação da Palavra de Deus. Eu disse no meu último vídeo que se todo adventista soubesse interpretar corretamente o que consta em Romanos 8, a vida deles, ou a vida desse ou dessa, seria muito diferente. A vida cristã seria muito diferente. Porque é um capítulo revelador, é um capítulo libertador, é um capítulo cheio de bênçãos, né? O capítulo 8 do livro de Romanos. Eu vou ler a partir do verso 26, na nova versão transformadora. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Na nossa comunicação com Deus, há alguém que intercede por nós. Nós não sabemos como orar segundo a vontade de Deus. Até na nossa comunicação com Deus, o próprio Deus vem ao nosso auxílio. O próprio Deus nos socorre. O Espírito como que interpreta as nossas orações a Deus. O Espírito ora de acordo com a vontade de Deus, expressando as nossas intenções numa linguagem que nós não conhecemos. E, evidentemente, se a ouvíssemos, não poderíamos interpretá-la. É a linguagem divina. Nós não temos acesso a ela. E o Espírito Santo, então, ele intercede entre nós e Deus quando nós buscamos a Deus em oração. E aí eu me pergunto, o que faltava Deus fazer por nós que Ele ainda não fez? Ou o que falta Deus fazer por nós que Ele ainda não fez? Porque aqui no verso 31 do mesmo capítulo, o apóstolo Paulo diz que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas. Uma dessas coisas maravilhosas é isso aqui. Saber que o Espírito Santo, ele interpreta a nossa oração a Deus, ele transforma a nossa oração a Deus numa coisa que nós não poderíamos entender, né? Numa linguagem que nós não poderíamos entender. Ele ora conforme a vontade de Deus. Nós expressamos os nossos sentimentos, os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas ansiedades, as nossas dores, e o Espírito Santo leva isso numa linguagem divina para o próprio Deus. Uma linguagem que nós, como eu disse, nós não temos acesso. Ou seja, Deus faz tudo o que Ele pode fazer por nós. E tudo o que Ele podia fazer por nós, Ele continua fazendo. Tudo o que Ele poderia fazer por nós, Ele continua fazendo. Até a nossa oração passa pelo
pelo duto retificador, digamos assim, do Espírito Santo. Às vezes nós utilizamos um termo, uma expressão, uma palavra que não convém nas nossas orações, mas o Espírito, ele vai lá e retifica tudo. Ele transforma os nossos desejos, as nossas palavras, numa oração aceitável a Deus. Aceitável. Não adianta você tentar buscar a Deus através de palavras bonitas, belas palavras, como se você tivesse o dom de orar, como se você soubesse como orar, se utilizando de expressões lindas, maravilhosas. Não adianta nada. Nossa linguagem, ela vai ter que passar por um duto, por um condutor, para ser retificada lá na frente. Ela vai ter que passar por um filtro. E esse filtro chama-se Espírito Santo, que interpreta as nossas dores, os nossos sofrimentos, os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos projetos para Deus, da forma como eles têm que chegar a Deus, numa linguagem divina. Agora imaginem isso. Imaginem isso. Você, quando busca Deus em oração, pode ter certeza de que o Espírito está transmitindo a sua oração numa linguagem divina. Não há como Deus não ouvi-lo, não há como Deus não aceitá-lo. Por que mesmo? Porque o Espírito está interpretando tudo, retificando tudo e transmitindo a sua oração na linguagem de Deus, do próprio Deus, segundo a sua vontade. O próprio apóstolo Paulo diz, olha, tudo vem de ti, Senhor, e das tuas mãos tu damos. Ele repetindo, repercutindo, ecoando as palavras do próprio rei Salomão lá atrás, tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Ou seja, não há nada que nós possuamos que antes não tenha vindo de Deus. Nada. Tudo vem dele e vai para ele. Não é maravilhoso saber que até a sua oração passa pelo filtro condutor, retificador do Espírito Santo para chegar a Deus como uma mensagem que Deus não só ouve, como irá atender. Ele irá atender. Pode não atender no tempo em que nós esperamos que Ele atenda, pode atender não do jeito que nós esperamos que Ele nos atenda, mas Ele irá atender. Porque quem ora segundo a vontade de Deus, quem ora segundo o coração de Deus, terá a sua oração atendida. A oração de um filho de Deus é atendida. Muitas vezes não do modo como nós, filhos de Deus, queremos, ou no tempo em que nós queremos. Mas a oração será atendida por quê? Porque o Espírito, olha, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Nós somos seres frágeis, fracos, impotentes, mas não estamos nas mãos de um Deus que quer nos esmagar por conta disso. Pelo contrário, tendo ciência disso, como Deus que é, Ele disponibiliza o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo vai levar as nossas preces, as nossas orações, as nossas palavras para Deus na linguagem de Deus. Isso também é uma coisa maravilhosa. Verso 27. E o Pai que conhece cada coração sabe quais são as intenções do Espírito,
pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Sabe quais são as intenções do Espírito. Interessante é isso, né? Como se a intenção do Espírito fosse diferente da intenção do Pai e do Filho. A intenção do Espírito é a mesma intenção do Pai e a mesma intenção do Filho. Não há diferenciação, não há diferença nas intenções do Pai, do Filho, em relação ao Espírito Santo. Deus conhece cada coração. É interessante, quando eu leio isso aqui, eu me lembro aquele salmo que nós refletimos, se não me engano, no penúltimo vídeo, eu falei sobre ele. Olha só, Salmo 139, a partir do verso 1. Ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Paulo está ecoando, basicamente, as palavras do salmista aqui. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe conheces os meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Quando é que Deus é pego de surpresa por qualquer de suas criaturas? Nunca. Eu comentando aquele episódio do rei Ezequias, né? Quando Deus visita Ezequias através do profeta Isaías, Ezequias havia cometido um pecado tremendamente ofensivo a Deus, quando ele adentra o recinto santo, do santuário, do templo, e ainda leva um ímpio lá para dentro. É como se Ezequias, do jeito que está, tivesse autoridade para entrar na presença de um Deus santo, puro e glorioso. Ezequias então recebe a visita de Deus através do profeta Isaías, que diz a ele: olha, prepara, arruma suas trouxas, faça suas malas, porque você vai morrer. Você vai morrer. Aí os arminianos dizem o seguinte: está vendo? Esse texto aqui essa experiência do rei Ezequias aqui é um checkmate na visão calvinista, porque segundo a visão calvinista, Deus não muda, Deus elege, Deus predestina. E aqui no texto, que descreve a experiência de Deus com o rei Ezequias, Deus muda porque Ezequias ora a Deus, se arrepende, chora, e Deus muda de ideia e lhe dá mais 15 anos de vida. Mas o texto bíblico diz, olha, o que o Salmo está dizendo aqui? Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Sabes quando me sento, quando me levanto, conheces tudo a meu respeito. Então quer dizer que Deus não sabia. Ao decretar a morte imediata de Ezequias, Deus não sabia o que ele iria dizer depois. Como ele iria reagir depois. E aí o arminiano é tão imbecilzinho nesse ponto, tão idiotinha, tão tolinho nesse ponto, que quando Deus dá mais 15 anos de vida para o rei Ezequias, Deus mudou. Deus mudou. Quer dizer que, no caso do rei Ezequias, Deus fez a vontade de Ezequias e não dele mesmo. É tolice pensar assim, né? O Pai que conhece cada coração, diz Paulo aqui em Romanos 8, 27. Ele conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Intercede por nós, o povo santo. Deixa eu ver como é que está aí na Almeida atualizada. 27. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito,
porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. É vontade de Deus que o Espírito Santo interceda por quem? Por quem? Pelo povo santo, pelos verdadeiros filhos de Deus. É vontade de Deus que o Espírito interceda por nós, nos acuda, nos socorra, nos ajude, nos auxilie. Olha como é bom saber disso. Em determinados momentos da nossa vida, nós nos sentimos tremendamente isolados de tudo e de todos. Especialmente no caso de nós que éramos adventistas do sétimo dia, deixamos de congregar na igreja e agora nós nos sentimos como que isolados, sozinhos, solitários. Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Saiba que você não está só. Saiba que você é habitação do Espírito Santo. E saiba que o Espírito Santo intercede por você diante de Deus, segundo a vontade desse próprio Deus. Porque esse Deus, como diz Paulo aqui lá na frente, no verso 31, Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você percebe que toda a divindade está comprometida em salvar mesmo de fato. E não só em salvar, bem como nos acudir aqui. Saber que o Espírito habita em nós. Saber que o Espírito interpreta as nossas orações na linguagem divina. Saber que o Espírito leva os nossos sonhos, nossos desejos, as nossas decepções, as nossas tristezas, mágoas, as nossas alegrias também. Saber que o Espírito leva isso para Deus numa linguagem divina. Saber que o Espírito intercede. Isso é maravilhoso. Olha como isso é maravilhoso. O Espírito que habita em nós intercede por nós. O Filho que ora está ao lado de Deus também intercede por nós. E Paulo diz que Deus é por nós. Se toda a divindade é por nós, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, me digam uma coisa, meus irmãos adventistas. Como é que você pode perder a sua salvação? Me diga, se toda a divindade está comprometida em salvar você. E aqui na Terra, toda a divindade está comprometida em proteger você. Aí alguém pode dizer, mas por que crente morre? Por que crente adoece? Como diz Paulo lá na frente, aqui mesmo em Romanos 8, nós vamos chegar lá. A morte não pode nos separar do amor de Deus. A doença não pode nos separar do amor de Deus. Morte e doença são consequências do pecado de Adão. Infelizmente, nós que vivemos nesse mundo não estamos imunes a isso. O fato de sermos cristãos não significa imunidade contra o mal que impera nesse mundo. Agora, nenhum mal, nada e ninguém poderá nos separar do amor de Deus em Cristo. É o que Paulo vai dizer no final desse capítulo aqui. Por isso que é bom saber que a divindade toda está comprometida em nos salvar. Então você, quando for tentado a pensar que você está sozinho, sem nenhum tipo de ajuda, busque a Deus com a convicção, a consciência, a certeza de que o Espírito Santo que habita em você está levando a sua oração a Deus. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito Santo está levando a sua oração a Deus. Porque Deus
é por nós. 28. Esse versículo 28 aqui, ele tem sido objeto de muitas discussões teológicas ao longo de eras e eras. Ele diz: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, que são chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas. Todas as coisas. Não pense você que exista ou possa existir alguma coisa que não vá redundar em bem final para você ou num bem maior para você, lá na frente. Esse versículo, ele é confortante, ele é consolador, ele é reconfortante. Porque às vezes parece que nós somos tentados a pensar que realmente Deus nos abandonou. Às vezes nós somos tentados a pensar que realmente Deus não quer nada conosco. Às vezes nós somos tentados a pensar que Deus, pelo fato de saber que nós somos miseráveis, pobres, pequenos, medíocres, impuros, Deus quer nos esmagar com a sua glória. Às vezes nós somos tentados a pensar isso. Porque o diabo, ele é o acusador. Ele fica fazendo o joguinho sujo dele. Você é isso, você é aquilo outro, você faz isso de errado, você comete aquele pecado, você comete aquele tipo de erro, você tem esse tipo de pensamento. Você acha que Deus vai te ouvir? Você acha que Deus quer alguma coisa com você? Você é isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo. O diabo é que quer nos esmagar com esse tipo de pensamento. Ah, isso aconteceu com você. Está vendo o que aconteceu com você? Deus não quer saber de você. Deus não ouve as suas orações. Deus não está nem aí para você. Por que você está doente? Por que você está à beira da morte? Por que tal coisa aconteceu com você? Por que um acidente tão grave aconteceu com você? Por que você foi acometido por tal doença? Por que você está nesse perrengue? Por que você está sofrendo tanto? Por que você está aí de cama? Deus não te ouve, Deus não quer saber de você. Larga da mão desse Deus. É a síndrome da mulher de Jó, se abatendo sobre nós. Satanás é o autor desse negócio. Por que você está nessa situação? Por que você está passando por isso? Por que você está sendo provado dessa forma? Deus não quer nada com você, Deus não quer saber de você. Quando você olha a Bíblia e lê um texto como esse, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Isso é interessante porque fica parecendo o seguinte: não, Deus só vai fazer as coisas para mim e só vai fazer com que tudo coopere para o meu bem quando eu começar a amá-lo. É como se a resposta favorável de Deus dependesse da nossa iniciativa em amá-lo. Fica parecendo, quando um arminiano pega um texto desse aqui, fica parecendo o seguinte: olha, Deus está esperando primeiro você amá-lo. Deus está esperando você tomar a iniciativa de amá-lo. É porque você que tem que escolher, você tem que decidir. Porque Deus não duela consigo mesmo, vai dizer aquele fanfarrão, aquele falastrão do Rodrigo Silva, né? Então você tem que decidir. Você que tem que escolher, você que tem que tomar a iniciativa de amá-lo. Enquanto você não tomar a decisão de amá-lo, enquanto você não escolher amá-lo, ele não vai te amar. É isso mesmo que o texto está querendo dizer? Aí quando a gente pega a Bíblia,
Abre aqui em 1 João, capítulo 4, verso 10. O apóstolo diz assim: é nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. A vida cristã não começa quando nós começamos a amar a Deus, mas quando Deus começa a nos amar. E quando foi que Ele nos amou? Quando foi que Deus começou a nos amar? Quando? Alguém poderia me responder essa pergunta? Desde a eternidade. Desde a eternidade. Não é isso que Paulo, em outras palavras, vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 1, versos 8 a 10, ele diz, eu estou lendo na NVT, tá? Na nova versão transformadora. Portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre nosso Senhor, e também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. E agora Ele tornou tudo isso claro para nós com a vinda de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas. Quando foi que Deus nos amou, então? Desde os tempos eternos. Deus nos amou primeiro. Deus conhece você desde os tempos eternos. E Deus decidiu amá-lo desde os tempos eternos. Por isso é que Paulo pode dizer o que ele diz aqui aos Romanos. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Que propósito é esse? O propósito de redimir-nos, libertar-nos do pecado, salvar-nos, de nos transformar à sua imagem e semelhança, de habitar conosco. Esse é o propósito de Deus. Esse é o santo e imutável propósito de Deus. Deus não muda esse propósito. Esse propósito de Deus é imutável. Olha aqui, Hebreus capítulo 6, verso 17 nos diz. Hebreus 6, 17 diz assim: Deus também se comprometeu por meio de um juramento para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. Deus não muda de ideia. Naquilo que ele revela para nós, fica parecendo às vezes que ele muda de ideia. Quando o escritor lá do Gênesis, Moisés no caso, né, diz que Deus se arrependeu de ter criado tudo e todos, né? Deus se arrependeu de ter criado o homem, ter criado tudo. Fica parecendo que realmente ele mudou de ideia. Isso é apenas Isso tem um termo técnico em teologia. Isso chama-se antropopatismo. É quando nós atribuímos a Deus características humanas. Nós mudamos de ideia. Deus não muda de ideia. Deus não muda de ideia. Quando Ele decidiu salvar você, lá na eternidade, Ele conheceu você, amou você, colocou seu nome no livro da vida e vem atrás de você. Todas as coisas agora que acontecerem com você na sua vida, preste atenção nisso, meu irmão. Todas as coisas que acontecerem com você a partir de agora estão dentro daquilo que Deus planejou para redundar no seu bem. Deus sabe o que nós precisamos e nós precisamos passar e experimentar para sermos
abençoados por Ele lá na frente. Deus sabe. Eu, às vezes, não entendo por que eu estou sofrendo determinado tipo de coisa. Eu não sei por que eu fui acometido por uma doença. Eu não sei, às vezes, por que eu sofri um acidente. Eu não sei por que às vezes, eu estou passando por dificuldades financeiras. Eu não sei por que agora parece que o mundo inteiro está contra mim. Eu não sei. Eu posso não saber. E isso pode, de alguma forma, isso pode me desmotivar. Isso pode me deixar para baixo. Pode. Isso pode fazer com que você se entristeça. Pode. Mas pare e pense. Reflita sobre Romanos 8, 28. Todas as coisas convergem. Todas as coisas contribuem. Todas as coisas cooperam para o meu e para o seu bem, ainda que nós não entendamos. Ainda que nós soframos com isso, com todas as coisas. Pense nisso. Não fique irado contra Deus, não se desespere também, como se Deus não estivesse com você, olhando para você. O Espírito Santo habita em você, meu irmão. Qual a razão do desespero, então? Você tem medo de quê? Da morte? Você tem medo da morte? A morte é apenas um sono. A morte é apenas um sono. Se eu morrer agora, eu morro com a certeza de que quando Jesus voltar, eu irei acordar desse sono, e quando eu acordar e me olhar no espelho, eu quase que não vou acreditar em quem eu estou vendo, porque eu estaria olhando por um Paulo lindo, bonito, maravilhoso, sem qualquer tipo de defeito. Corpo glorificado. E vou acordar para viver numa nova realidade. E a primeira coisa que vai acontecer comigo é que eu vou me unir aos meus irmãos de todas as eras, desde Adão até os nossos dias, e nós vamos sentar numa grande mesa e cear com o próprio Deus. E depois nós vamos voltar para cá, porque Deus vai restaurar essa terra e nos dá-la de presente. E o que é melhor? Ele vai restaurar o sábado que foi perdido lá no Éden, aqui nessa terra. Vai habitar conosco. Deus vai mudar de endereço por mim e por sua causa. Você já pensou nisso? Deus vai mudar de endereço. O endereço de Deus não vai ser mais no céu, vai ser na terra. Pense nisso, meu irmão. Todas as coisas contribuem, cooperam, convergem para o nosso bem. Porque Deus tem o controle de tudo. Ele não se esqueceu de mim, não se esqueceu de você. Às vezes você pode estar passando por uma provação, um tempo de dificuldade. Se foi acometido por uma doença, você sofreu um acidente grave, você pode estar imóvel numa cama agora. Você pode estar perdido, sem dinheiro, sem crédito, sem nada, como é o meu caso. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus, eu amo a Deus. Mas sabe por que eu amo Deus? Não é porque eu sou melhor do que você ou melhor do que quem quer que seja, não. Eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro. O meu amor é uma resposta ao amor de Deus. O meu amor não é uma ação que se iniciou em mim porque eu escolhi, eu decidi amar Deus. Eu decidi, eu fiz uma opção por amar a Deus, por crer na existência dele. Eu fico, às vezes, prestando atenção em algumas pessoas que se declaram ateias. Tem um filósofo aí, um cabeça de ovo aí, na internet, afirmando por que ele se tornou ateu. Coitado, eu fico com dó, eu fico com pena desse tipo de gente. Que se apresenta com um ar de inteligente, de mestre, de sabe tudo. Eu sou ateu. Eu sou ateu. Eu decidi. Eu não creio mais em Deus. E vou dizer para vocês agora aqui por que eu sou ateu.
O outro diz que ele é, como é que é? É um baba-ovo de Nietzsche, uma barbinha. Sempre que fala, tá sempre de perninha cruzada, sempre falando mansinho, às vezes fumando um cachimbinho. Eu esqueci o termo filosófico que se dá. Nihilista. Nihilista é aquele que não espera nada da vida, aquele que sabe que não tem futuro, que vai ser aniquilado lá na frente, que vai se tornar pó. Aí ele, com ares sabe, de imponência, de mestre, de quem sabe mais do que todo mundo, de quem está tranquilo. Aí ele se apresenta para o mundo como: eu sou ateu, nihilista. Não sofro porque eu sei o que me espera lá na frente. Aniquilação total. Que lindo, né? Que lindo. E o que é pior, né? O mundo para ouvir esse tipo de gente. O mundo para. No meu último vídeo, eu disse que o Brasil tem 3 inimigos. Eu citei o primeiro, o judiciário, o segundo, a imprensa, a velha mídia. E eu acabei me esquecendo de citar o terceiro inimigo do Brasil. O terceiro inimigo do Brasil é a classe de, entre aspas, intelectuais. Intelectuais de bosta. Intelectuais de cocô. É isso que eles são. Professores universitários. Classe artística. Essa categoria é inimiga do povo brasileiro. Essa classe, essa categoria de gente se vê, se enxerga numa posição superior ao que eles pensam ser o povo comum. Nós, a grande massa, nós. São superiores a nós que somos conservadores, retrógrados na visão deles, sob a ótica deles. Retrógrados. Olham para nós assim, ó. De cima para baixo, como se nós estivéssemos numa posição muito inferior a eles. Então nós temos 3 inimigos no Brasil. O judiciário, que está pejado de demônios, pejado, dominado, nosso judiciário, até a instância superior do judiciário. Vocês sabem, está pejada de demônios. A imprensa, que só sabe mentir hoje no Brasil, mentir e se posicionar contra o povo, de tal forma que quando há uma notícia boa, o apresentador tem que dizer o seguinte: infelizmente agora nós temos uma notícia boa. O Brasil está despiorando. Vejam só, despiora. O outro foi descondenado. Que imprensazinha safada, mentirosa essa. Eu tenho vergonha de pertencer a essa classe, mas eu prefiro ficar do lado daquilo que é certo. Eu prefiro ficar do lado da palavra de Deus, eu prefiro ficar do lado de Deus, eu prefiro sofrer com os que sofrem por estarem do lado de Deus do que receber honras e glórias humanas por estar do lado desse povo mentiroso. E sabe o que mais me angustia? É ver alguns colegas, alguns amigos meus buscando informação na velha mídia, formando ideias e pensamentos através do que eles assimilam e apreendem da velha mídia, da imprensa, que é mentirosa. Buscando informações da velha mídia, mentirosa. Acreditando nessa justiça, essa justiçazinha sem vergonha que a gente tem aqui no Brasil.
completamente corrupta. Eu sei que Deus tem os seus lá dentro, mas esses são a minoria. E por último, essa classe de intelectuais que olham para nós com um olhar de soberba, como se eles fossem mais inteligentes do que nós. E ainda tem coragem de exprimir o seguinte: eu tenho ódio da classe média. Ô classezinha de gente hipócrita, essa classe, essa categoria de intelectuais, artistas, cantores, professores universitários. Esse povo é nojento. Esse povo é asqueroso. Esse povo é inimigo da grande massa de brasileiros honestos, que prezam pela família, os valores da família, prezam pela vida, creem em Deus, sim. São patriotas, amam o Brasil. Todas as coisas cooperam para o bem, inclusive o sofrimento que essa gente impõe sobre nós, sim. Todas as coisas cooperam para o bem, para o nosso bem. Todas as coisas. Porque nós fomos chamados por Deus para cumprir o propósito dele. É propósito dele nos salvar, nos redimir, nos libertar dos nossos pecados. Nós não podemos nos desesperar, porque o que estamos experimentando aqui é como se estivéssemos numa sala de embarque. Como eu disse no último vídeo, nós não podemos direcionar nossos planos e projetos futuros para uma sala de embarque. Eu não posso construir minha casa numa sala de embarque. Eu não posso investir os meus recursos para estar numa sala de embarque. Isso aqui é provisório. Isso aqui é temporal. É temporário. Estamos aqui de passagem. Embora o nosso destino seja esse planeta aqui, mas restaurado, renovado, porque a Bíblia diz que os mansos, os humildes e os justos herdarão a terra renovada, e Deus vai mudar de endereço por nossa causa. Por isso é que todas as coisas convergem, cooperam, contribuem para o nosso bem. Se você não acreditar nisso, você vai sofrer mais do que você está sofrendo. Se você não acreditar que todas as coisas, inclusive as ruins, pelas quais você está passando agora, se você não acreditar que tudo isso vai redundar em bem para você lá na frente, pode ter certeza que você vai sofrer mais ainda. Deixa eu fechar esse vídeo dizendo uma coisa para você. É algo que eu já falei antes. E é algo que eu não vou brigar com quem discordar de mim, com quem discordar do que eu vou falar agora. Não vou brigar, não vou discutir, não vou debater. Não vou. Já vi e ouvi teólogos falando coisas contrárias ao que eu vou dizer aqui agora. Mas os anos de estudo da palavra de Deus me fizeram chegar a essa conclusão. Meus queridos, quando eu leio um texto como esse, de Romanos 8, 28, que diz: sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Quando eu leio um texto como esse, eu sou obrigado a crer que o mal que hoje impera no mundo, o mal que nós experimentamos em nós e ao nosso redor nesse mundo, ele não era necessário para Deus. Deus não precisa do mal, Deus não precisa de nada. Ele é perfeito, completo. Deus não carece de nada, Ele não precisa de nada. Ele não depende de nada para ser Deus e um Deus feliz. Mas nós, suas criaturas e seus filhos agora, Deus sabia que nós precisávamos experimentar o mal. Deus sempre soube que nós precisávamos
precisaríamos experimentar o mal, quase que em todas as formas. Para quê mesmo? Por que nós precisamos ou precisaríamos experimentar o mal? O sofrimento, a dor, a provação, a dificuldade, a tristeza, o horror. Por que nós precisaríamos passar por tudo isso? Por uma coisa muito simples. Para que nós pudéssemos ter a certeza e a convicção do que é o bem. Para que nós soubéssemos com certeza e convicção de que o bem, é que é o melhor para nós. E não o mal. Nós somos atraídos pelo bem e para o bem. Mas por que hoje nós somos atraídos pelo bem e para o bem? O bem real. O bem que acaba desembocando em Deus. Por quê? Porque Deus faz todas as coisas convergirem, cooperarem, contribuírem para o nosso bem. Eu só dou valor ao bem e não vou querer nenhum compromisso com o mal lá na frente. Não vou querer nenhum compromisso com o mal. Tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que Deus odeia, eu não vou querer compromisso com nada disso. Sabe por que eu não vou querer compromisso com nada disso lá na frente? Justamente porque hoje eu estou experimentando o mal. De algum modo, de alguma forma, eu estou experimentando ele aqui. Eu sei o que é mal. Deus tinha que me ensinar do único modo como eu aprenderia. Do único modo como eu saberia realmente dizer o que é mal. Por isso ele decretou permitir a existência do pecado. Por isso ele decretou permitir a existência do mal. Porque ele é mau? Porque ele é um Deus que se alegra em nos ver sofrer? Não. Porque como diz Paulo em Romanos 8:28, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. É por isso aqui, todas as coisas, no fim de tudo, vai contribuir para o nosso bem. Veja, não é para o bem geral da humanidade, não. É para o bem daqueles que amam a Deus. E esses que amam a Deus, como eu e você, só o amamos porque, primeiro, antes de qualquer coisa, antes de existirmos, inclusive, Ele nos amou, já nos amava, provou isso enviando seu Filho. Estão entendendo? Eu não vou discutir com um teólogo de categoria nenhuma isso que eu acabei de dizer aqui agora. Eu tenho a minha convicção formada pela palavra de Deus. Nós precisaríamos conhecer o mal. Nós precisaríamos experimentar o mal. Nós precisaríamos sofrer, passar pela dor, por provações, por dificuldades as mais diversas, inclusive pela morte, para sabermos dar valor no bem verdadeiro. Para sabermos o que é o bem e para não desejarmos, não querermos nada, nenhum compromisso com o mal. O mal é mal e nos faz mal. Eu creio em Deus porque Ele me amou primeiro. Eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro. Eu sigo a Deus porque Ele me amou primeiro. Eu tenho fé em Deus porque Ele me amou primeiro. E eu não quero ser aniquilado nesse planeta do jeito que ele está aqui, não. Eu quero uma vida melhor. Eu sou ambicioso. Eu quero uma vida melhor. Eu quero viver eternamente. Eu não me conformo com o mal, com a morte. Desde sempre, não me conformo com a morte.
Eu sou ambicioso, eu quero viver com Deus aqui. E você? E você? Eu tenho certeza que você também é. Eu tenho certeza disso. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. No próximo vídeo, nós vamos considerar os versículos 29 e 30 de Romanos 8. Eu já discuti muito sobre esses dois versículos aqui, já falei muito sobre eles. Mas nós vamos de novo considerá-los, porque nós estamos o quê? Estudando Romanos capítulo 8, versículo por versículo. Estamos considerando a palavra de Deus, aqui no capítulo 8 de Romanos. No próximo vídeo, então, vamos analisar Romanos 8, 29, 28, não, é 29 e 30, perdão. Romanos 8, 29 e 30. Eu rogo uma bênção de Deus sobre você que assistiu esse vídeo. Em nome de Jesus.